Hoje eu resolvi desenterrar um defunto. Brincadeiras à parte, não estamos falando de um defunto, mas sim de um fenômeno que foi estrondoso alguns anos atrás e que agora tá continuando aí a ser mais ou menos estrondoso por causa das adaptações cinematográficas. Eu estou falando de 50 Tons de Cinza. Hoje eu venho falar com vocês sobre algumas considerações que eu tenho a fazer sobre a saga, né, sobre a trilogia, sobre a franquia que agora está se tornando. E eu quero deixar logo claro pra todo mundo de que esse vídeo não se trata apenas da minha opinião de 50 Tons de Cinza, mas algumas coisas que eu acho muito importante falar sobre essa saga, essa série que fez sucesso aí pelo mundo inteiro. Sabe aquele argumento que a gente ouve de vez em quando e que eu particularmente concordo bastante, de que as pessoas que dizem que não gostam de ler, não é porque elas não gostam de ler, é porque elas ainda não achou o livro certo que iria apresentá-los à literatura. Alguém na vida já deve ter ouvido isso, você já deve ter ouvido isso, você já deve ter falado isso, já deve ser o seu lema pra vida. Enfim, eu acredito muito nisso e eu acredito que algumas séries, algumas sagas de bastante sucesso, como Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Crepúsculo, sim, Crepúsculo, e também 50 Tons de Cinza, que fizeram sucesso aí pelo mundo inteiro, trouxeram pra literatura bastante pessoas que antes não tinham o hábito de ler e que agora descobriram esse universo maravilhoso que é a literatura. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu dizer se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho bom, se eu não acho bom, eu gostaria de deixar bastante claro que eu reconheço a importância de 50 Tons de Cinza pro campo da literatura, pro campo da leitura, porque a partir dessa série que foi sucesso aí no mundo inteiro, bastante pessoas hoje em dia gostam de ler, têm um apreço pela leitura, se apaixonaram pelos livros e compram livros desesperadamente. Inclusive, eu tive, assim, uma leve impressão, sabe? Não foi uma leve, foi uma forte impressão de que depois dessa série, depois que essa série saiu e fez sucesso, muito mais canais literários e blogs literários surgiram. Alguns que continuaram ali no meio dos livros parecidos com 50 Tons de Cinza e outros ali que também expandiram para outros gêneros literários. O que eu quero dizer é, o boca a boca, a gente sabe, convida a gente para um monte de coisa, mas eu acredito que o que mais faz com que as pessoas se atraiam com outras coisas é a curiosidade. Então, digamos assim, que todo mundo ficou curioso com 50 Tons de Cinza por se tratar de um livro erótico, de uma série erótica que tava, de repente, estampada em todas as livrarias e que tava todo mundo lendo, todo mundo comentando, tipo, oh meu Deus, na livraria tá tendo livro de sexo, tá tendo livro de putaria na livraria, gente, como é que pode isso aí? Antes, os livros eróticos, né, os livros sobre sexo, que continham sexo, só eram vendidos em bancas, em livros de banca. A gente quase não via livro que tratasse, né, que tivesse o tema de sexo tão explícito, com cenas tão explícitas quanto 50 Tons de Cinza tem nas livrarias. E hoje em dia esse cenário já mudou um pouco e eu acredito que em boa parte graças ao fenômeno que 50 Tons de Cinza foi. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não escreviam sobre isso? Não, simplesmente porque agora o público passou a consumir esse tipo de literatura. O que antes era considerado como algo horroroso, algo perverso, você ficar lendo sobre sacanagem, gente. O que antes era, assim, uma coisa meio absurda e o pessoal tinha tanto, assim, que um preconceito, hoje em dia já não é mais tanto assim, porque a coisa meio que se naturalizou, o que, graças a Deus, mudou muito no cenário da literatura. E é fato que, né, essa questão da curiosidade atraiu muita gente pra ler a trilogia 50 Tons de Cinza. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas que fui completamente atraída por essa divulgação de boca a boca, que todo mundo tava lendo. Eu andava no ônibus, tinha gente lendo, tinha gente falando daquilo, e por mais que eu soubesse, assim, que tinha sexo, que era um livro com sexo, eu não tava esperando que seria tanto assim. Então, no meu aniversário de 16 anos, eu lembro até hoje, foi no dia da comemoração do meu aniversário de 16 anos, eu comprei o primeiro livro. Eu gastei 40 reais em um livro, que hoje em dia eu acho um absurdo, eu não pago 40 reais num livro. Depende muito do livro, mas assim, não, né? Não. Então, eu paguei 40 reais naquele livro, eu levei pra minha casa e eu li muito rápido. Ah, Renieri, por quê? Você acha que o livro é bom? Você você leu tão rápido assim porque o livro é bom? Não, simplesmente porque ele é envolvente, simplesmente porque não tem dificuldade naquela leitura, simplesmente porque muito de uma coisa só acontece no livro inteiro. E isso eu vou deixar mais pro final do vídeo pra falar com vocês. Então, o que eu quero dizer aqui, focar, principalmente, é que 50 Tons de Cinza, sendo uma boa literatura, sendo uma má literatura, ou whatever, tanto faz, tem sim o seu lado positivo, tem assim o seu valor, né, a sua relevância, por ter servido como uma porta de entrada a vários leitores que antes não liam nada, várias pessoas que antes não liam nada e que passaram a se tornar leitores assíduos. Então, isso é inegável. Eu dou a E.L. James todo o crédito por isso, porque ela atraiu bastante leitores, sim, assim como Stephenie Meyer lá na época do boom de Crepúsculo.
E agora, né, lógico, já que ela é uma fanfic ali, muito do público do Crepúsculo passou pra 50 Tons de Cinza por se tratar de uma fanfic, né? Muita gente criticando, muita gente elogiando, mas isso não é válido, não interessa agora, não cabe a nós falar disso agora. E, enfim, eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal pra falar sobre essas considerações que eu tenho com relação a 50 Tons de Cinza e também aproveitar o gancho ali, aproveitar a deixa pra poder falar de um assunto que é chato pra bastante gente, que quem é leitor sabe do que se trata, que é o preconceito literário. Eu não vou mentir, eu já tive muito preconceito literário, principalmente quando eu tava no começo da minha vida literária ali. Tinha alguns livros que eu via, eu falava, nossa, sério, você tá lendo isso? Depois, assim, que eu fui passando a ler com mais frequência, a ter mais contato com diversos tipos de livros e com diversos tipos de leitores, eu passei a tirar isso da minha cabeça e falar, Renieri, isso não interessa. O que interessa é que os livros estão sendo lidos, é que as pessoas estão se interessando por livros, é que as pessoas estão mudando o pensamento, o raciocínio, mudando a forma de pensar pelos livros, as pessoas estão argumentando pelos livros, as pessoas estão... Enfim, os livros estão se tornando uma fonte de, digamos, debate para as pessoas. Então, isso tá fazendo um bem danado. Então, não interessa se o livro é de boa qualidade ou de má qualidade. O que interessa é a positividade que isso tá trazendo, tanto para as pessoas, quanto para o mercado literário, quanto para os autores. Enfim, isso tá gerando, tá circulando aí bastante coisa boa. E agora, com o filme aí, né, que tá saindo, os filmes, as adaptações dos 50 Tons de Cinza, eu preciso dizer para vocês aqui agora a minha opinião para falar sobre o filme. Eu não gostei do livro como um todo. Assim, eu achei realmente a escrita da Ella James muito envolvente. Você devora o livro, você lê super rápido, então você não tem dificuldade de fazer aquela leitura, porque, ela faz a narrativa muito envolvente, você se envolve muito com a narrativa dela. 2, não tem dificuldade daquela leitura. Como eu já falei aqui há poucos minutos atrás, você não vê muitos empecilhos ali que te façam ficar demorando na leitura, porque é uma coisa que, tipo, você bate e já vai. 3, tem muitas cenas de sexo. Então, eu não senti dificuldade em acompanhar isso, porque era uma coisa meio que repetitiva, sabe? Eu senti muito que ela tava pegando uma cena anterior, mudando o cenário e repetindo ela mais uma vez. Então, o que muito me decepcionou nesse livro é que eu não vi, assim, uma história. No primeiro livro, eu não vi uma história sólida. Eu vi uma menina descobrindo o sexo com um sadomasoquista e isso se repetindo várias vezes até chegar ao ponto em que ela se encontra apaixonada por ele, mesmo ela sabendo onde ela estava se metendo. E, enfim, eu não achei que a história desse primeiro livro fosse sólida. Tá bom, não gostei do livro. Me livrei dele, não tenho mais ele aqui, passei pra frente, não sei se eu vendi, se eu troquei, não sei, não tenho mais ele aqui. Saiu o filme. Falei, vamos ver o filme. E as únicas coisas que eu tenho de boa a dizer sobre esse filme é, a trilha sonora tá bem legal. 2, a Dakota Johnson é fantástica, maravilhosa. Eu gostei muito de ela não ter sido inibida, né? Ela foi muito desinibida nas cenas, ela tratou daquilo com muita naturalidade. Eu senti, a gente consegue perceber que ela não tá tão tensa assim. E a atuação dela eu achei bastante convincente, bastante boa. Com relação ao Jamie Dornan, gente, eu lembro das minhas palavras até hoje pra algumas pessoas, eu não sei se foi só pro meu marido, mas eu lembro de ter falado isso mais de uma vez, que eu disse exatamente o seguinte: o Jamie Dornan, em 50 Tons de Cinza, como ator, foi um incrível jogador de futebol. Porque, sinceramente, ele não me convenceu. Ele não me convenceu enquanto Christian Grey. Aquela armadura de durona que o Christian Grey tem, eu não vi nada no Jamie Dornan. Mas enfim, as frases chaves que estavam no livro, quando ele repassava aquilo, eu sentia vontade de rir, porque eu não sentia, assim, a vontade dele de falar aquilo, digamos assim, sabe? Então, eu não gostei do filme. Eu achei que o prêmio lá de pior filme de 2014, foi 2014, 2015 que ele saiu? 2015, né? Eu acho que foi. Eu achei que o prêmio de pior filme, assim, eu não diria que foi o pior, porque eu não vi muitos filmes, né? Mas eu acho, assim, que tá por ali, porque não ficou bom, sinceramente. Não ficou bom. E depois ali que eu terminei de assistir ao filme, então, eu baixei o segundo livro. Olha, eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço, que é ler e-book. Eu baixei o segundo livro pra saber se a minha opinião iria mudar, porque o primeiro livro... Porque depois que eu vi o filme, eu falei, nossa, o livro tá, assim, no céu, se for em comparação com o filme, porque eu realmente não gostei do filme. Eu falei, então agora deve ter, assim, uma possibilidade pequena de eu gostar do segundo livro. E aí eu baixei o segundo livro pra ler e eu realmente, sim, senti a mesma coisa, senti que começou a ter um pouquinho de história, assim, que realmente, tipo, te deixasse intrigado nesse segundo livro com relação ao passado do Christian, mas só também. E fora isso, foram várias repetições de cenas de sexo mais uma vez. E
só. Então eu achei que o repertório da E.L. James foi muito fraco com essa história. Eu achei que ela tava com a faca e o queijo na mão. Eu já fiz post no blog que eu falei essa mesma coisa. Ela tava com a faca e o queijo na mão pra poder se aproveitar desse tema que ela abordou, que foi o sadomasoquismo, um homem sadomasoquista. Ela poderia ter pegado isso pra desmistificar tabu com relação à galera que é sadomasoquista, que é BDSM. Ela podia ter, sei lá, apresentado pra gente um mundo completamente novo, tirasse dos nossos olhos essa faixa preconceituosa com relação a essas pessoas. Então, assim, eu acho que ela poderia ter dito pra gente, por exemplo, uma coisa que eu fui descobrir depois quando eu pesquisei, que existem comunidades de sadomasoquistas. Então, os caras não estão sozinhos, não é uma pessoa que tá assim, essa aí vai ser minha próxima vítima, eu quero. Existem comunidades de pessoas que gostam disso e que se relacionam porque gostam disso. E outra coisa também que ela poderia ter falado, né, se ela falasse das sociedades, das comunidades que se relacionam dessa forma, é explicar também que essas pessoas normalmente são anonimatas, elas não usam o próprio nome, elas usam nomes completamente diferentes, elas não expõem a vida pessoal delas, e enfim. Eu acho que ela deixou assim muito no campo das ideias, esse negócio de que ele, cada hora tem uma pessoa diferente, que ele fala, pum, é você que eu quero, então vem aqui, e consegue assim, porque ele é o bambambam da história. Então isso não desceu muito assim pra mim. Uma outra coisa que também me deixou assim um pouco em dúvida, né, que eu falei, realmente isso acontece, é essa protagonista, que ela é um tanto peculiar, né? Vamos combinar que a Anastasia é peculiar. A menina tem 21 anos e é virgem, tudo bem, até aí tudo bem. O caso é, ela tem 21 anos e é virgem, tá pra se relacionar com um cara que é sadomasoquista, que quer fazer várias coisas com ela tá ciente das várias coisas que ele quer fazer com ele, e ela topa. Eu achei muito estranho isso, tipo, qual é a menina virgem, qual é a mulher virgem que nunca teve uma relação na vida dela que vai topar assinar um contrato pra se relacionar sexualmente com um sadomasoquista que tem uma lista de coisas que ele quer fazer, que tem uma lista de exigências. Então eu achei isso muito utópico, eu achei isso muito sem noção. Na minha cabeça não faz sentido, eu não consigo, isso não consegue, assim, a minha cabeça não conseguiu aceitar isso com facilidade, sabe? Então isso não me convenceu nem um pouco. E é como eu falei, né, mesmo ela sabendo de todas as coisas que ele queria fazer com ela, mesmo ela sabendo onde ela tava se metendo, ela vai ali, ela aceita aquilo de peito aberto, e no final ela vai se chocar com aquilo tudo, porque ela devia estar esperando, não sei, que ela é uma maravilha de pessoa que ia conseguir conquistar ele no final das contas, e ela se choca quando ela percebe que o que ele realmente quer é aquilo que eles estão fazendo, e ponto. E assim, ficou muito mimimi pra mim, eu achei desnecessário ela ter tido esse choque só no final do livro. Se já no começo ela deveria ter tido, ela poderia ter tido. Então pra mim 50 Tons de Cinza poderia ser tipo reorganizado completamente pra se tornar algo melhor, algo mais atrativo, ao meu ver. Não estou dizendo que as outras pessoas não podem achar isso interessante, claro que podem, e acharam, tanto que a coisa evoluiu ao ponto de ser feitos filmes e de a mulher tá milionária com os livros. Essa é a minha opinião, é isso que eu acho sobre o livro, sobre a trilogia. Não tenho pretensão de ler o terceiro livro, não tenho pretensão de assistir aos próximos filmes, o que eu eventualmente posso acabar fazendo, mas não tô ansiosa pela estreia. O que eu queria trazer aqui pra esse vídeo e enfatizar é que a minha opinião negativa não deve influenciar a sua opinião positiva. A gente deve sim ali debater sobre questões acerca dos livros, mas assim, a partir do que mantenham-se o respeito das opiniões, e que também não deva haver esse preconceito de que o que eu leio precisa ser visto com maus olhos por outras pessoas, só porque elas não gostam. Não é só porque eu não gostei desse livro que eu não posso confiar em um outro livro que você vai vir a me indicar, e não é só porque eu tô vendo a pessoa lendo um livro ruim que eu vou começar a ter um pré-julgamento dessa pessoa por causa do que ela está lendo, por causa de um livro que eu considero ruim, mas que muitas outras pessoas não consideram. Então, assim, pra finalizar o vídeo, eu só gostaria de reafirmar tudo isso que eu andei falando até aqui. 50 Tons de Cinza foi, sim, muito bom pro mercado editorial, pros autores. Ele trouxe aí um nicho todo novo de livros com sexo. Então, né, os livros que normalmente anos atrás, assim, se você for colocar uns 10 anos atrás, não existiam, hoje em dia a gente tem de monte. Então, assim, ele serviu de portas para que muitas outras coisas pudessem ser apresentadas aos leitores, o que foi muito bom. Serviu de portas para que muitos leitores pudessem vir pro universo literário e se apaixonar por esse meio. Também serviu ali de inspiração para que outras pessoas começassem a falar sobre livros. Pessoas que antes não falavam sobre livros, hoje em dia falam sobre livros. Além, é claro, do fato de ele ter meio que naturalizado o sexo no meio literário, porque, né, antes disso não havia nada do que a gente lê hoje em dia. Antes disso, ler livros de sexo era
sabe? Era uma coisa meio que absurda. Então, hoje em dia a coisa tá mais naturalizada, a gente vê a coisa com outros olhos, a gente tá mais acostumado com isso, que eu acho essencial, tanto pra gente enquanto leitor, quanto pra gente enquanto pessoas que se relacionam com outras pessoas. Então, mesmo não gostando de 50 Tons de Cinza, eu admito que ele foi muito importante nesses últimos anos. E se você gosta do livro, se você vê coisas muito positivas nesse livro, isso é maravilhoso, divulgue isso para pessoas ao redor de você, façam com que elas leiam os livros, indique os livros para essas pessoas, para que talvez elas leiam esses livros e passem também a se interessar por outros livros, né? Pessoas que antes não liam ao seu redor, se você apresentar 50 Tons de Cinza, pode acontecer o mesmo com você. Essas pessoas podem passar a se interessar por livros e comprar outros livros e vir para esse meio junto com a gente. Então era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu acho que eu me estendi bastante, mas enfim, eu espero que eu tenha dado meu recado, que eu tenha, assim, conseguido me expressar o que eu queria, né? Espero que eu consiga ter passado pra vocês o que eu queria ter passado com esse vídeo. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema, sobre preconceito literário, sobre 50 Tons de Cinza, o que vocês acham desse livro. Então deixem aqui embaixo pra mim, por favor, os comentários de vocês, porque eu adoro conversar com as pessoas sobre esses assuntos, eu adoro discutir argumentos, eu adoro ler argumentos de outras pessoas, porque a minha cabeça passa a pensar de um jeito diferente também. Então, assim, apresentar pontos de vista diferentes é sempre muito enriquecedor pra mim e eu adoro ler tudo. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui, que ajuda muito na divulgação. E se você gostou mais ainda, se inscreve aqui pra ficar por dentro dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.